3 setores para você investir e ganhar mais dinheiro em 2024. Sim, existem empresas e setores que pagam maiores dividendos. E se você não está investindo nessas empresas, nesses setores, você está cometendo um grande erro, né? Então, vem comigo nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar o passo a passo para você receber mais rendimentos, mais renda passiva em 2024. Fala, investidores, eu sou Heller Gentil, criador do canal Falando de Finanças, e o objetivo aqui é te ensinar a investir de maneira prática e fácil. Quando a gente fala de dividendos, renda passiva, a gente está falando de lucro das empresas, certo? Você precisa entender isso. O que é o dividendo? O dividendo nada mais é que uma parcela do lucro que a empresa distribui para quem é acionista, de forma igualitária. Então, se você tem 10 ações e eu tenho 10 ações, a gente vai receber o mesmo tanto de dividendo, certo? O segundo ponto que você precisa entender é que quanto mais ações, mais dividendo você vai receber. Então, por isso que a gente fala, você precisa investir por longo prazo, acumular muitas ações para você receber uma renda passiva cada vez maior ano após ano. Seguindo essas duas premissas básicas, você precisa entender o seguinte: existem empresas e setores que pagam maiores dividendos. Mas por que, Heller? Por que essas empresas pagam maiores dividendos? Vamos lá, vou te explicar bem rapidinho. Como a gente falou, o dividendo nada mais é que uma parte do lucro da empresa que ela distribui para quem é acionista. E as empresas que têm mais perenidade, são mais tranquilas, têm maiores previsões, melhores previsões das suas receitas, tendem a pagar maiores dividendos. E é aí que entra a questão dos setores. Existem setores que são mais perenes para você investir. Consequentemente, as empresas que estão dentro dele ali também serão mais perenes e mais tranquilas para você investir. E quando eu falo tranquila, não é no sentido da ação subir e cair, mas sim da sua receita. A sua receita ser mais previsionada, ter mais previsão da receita que vai entrar, porque consequentemente essa receita mais previsionada faz com que ela tenha mais tranquilidade, mais clareza nas coisas que ela pode fazer, consequentemente distribuindo também mais dividendos. E quais setores se encaixam nessa questão de ser perene, de ser previsível, tá? Vamos lá, eu trouxe 3 para vocês aqui que são os 3 que mais pagam dividendos, tá? Dentro desses setores existem diversas empresas, a qual você pode estudar cada uma delas e saber qual que se encaixa mais na sua estratégia. Se porventura alguma dessas empresas não tiver uma análise aqui no canal, você pode comentar aqui: Heller, pô, você falou do setor, por exemplo, de energia, a empresa X. Tem como você falar um pouquinho sobre ela? Comenta aí que eu trago um vídeo fazendo uma análise dela, porque a gente tem uma série aqui no canal que chama Desvendando Investimentos em 7 Minutos, e eu posso trazer um conteúdo específico para sua dúvida. Então, o primeiríssimo setor que eu quero trazer para vocês aqui é um setor muito interessante de investir, é o setor de seguros. Setor de seguros, eu posso elencar algumas empresas para vocês aqui, até para vocês usarem de parâmetro para analisarem, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui na nossa bolsa de valores BB Seguridade, a gente tem Caixa Seguridade, a gente tem Porto Seguro, Sul América, a gente tem IRB. Então tem algumas empresas aqui que são boas para você investir. E qual que é a característica principal desse setor? É um setor muito lucrativo, porque a gente sabe, você muitas das vezes faz o seguro, mas você não quer que aconteça algum sinistro com você. Então, muitas das vezes, a empresa não tem aquele custo de sinistro recorrente, porque não é todo mundo que vai bater o seu carro, não é todo mundo que vai ter sua casa furtada, não é todo mundo que vai ter algum sinistro na sua vida que vai ter que acionar o seguro. A gente nem quer isso, né? Então, é um setor extremamente inteligente, porque a gente paga para não usar. Basicamente é isso. Então, a gente paga ele como se fosse realmente um seguro. A gente não quer usar, mas a gente tem ali, caso aconteça alguma coisa, a gente tem ali aquilo ali para assegurar o dano que a gente tiver ou o sinistro que acontecer. Então é um setor extremamente lucrativo e é um setor também bem interessante porque ele tem um custo muito baixo. Custo de operação, custo de serviço é muito baixo, entendeu? Então, tirando a parte do sinistro, é um setor muito interessante porque tem um custo muito baixo, consequentemente fazendo com que ele seja muito lucrativo. Se a gente pegar aqui o histórico de algumas empresas que pagam dividendos nesse setor, olha que informação interessante. Estou trazendo para vocês aqui informação de 3 empresas do setor de seguros, olha que interessante. A primeira aqui é de BB Seguridade, uma empresa do setor de seguros que tem uma média de dividendos de 7%. A gente sempre busca algo em cima de 5, 6% no histórico, que já é excelente. Ela tem uma média de 7% e atualmente está com incríveis 10% de dividendos pagos nos últimos 12 meses. A segunda empresa é as ações de Porto Seguro. Você deve conhecer essa empresa porque ela é muito conhecida. Ela tem uma média também de 5,23% de dividendos e atualmente ela está com 5,22% de dividendo nos últimos 12 meses. E a terceira ação da lista é uma ação mais jovem para você ter um histórico mais jovem desse setor. É
as ações de Caixa Seguridade, uma empresa extremamente lucrativa que está com um dividend yield médio de 6,40% e atualmente 7,9%. O que é o dividend yield? Só para afirmar para vocês aqui, nada mais é que o valor pago dos dividendos dividido pelo preço das ações. Então é a métrica ali que a gente utiliza para saber quanto que a empresa deu de retorno só com os lucros que ela distribuiu para quem é acionista. O segundo setor que eu quero trazer para vocês é um setor muito conhecido, muito interessante, é obrigatório todo investidor investir porque é um setor que é muito lucrativo, que é o setor financeiro, o setor bancário aqui no Brasil. Melhor que esse setor, só o terceiro que eu vou te mostrar aqui, segura aí que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, mas o setor bancário é inacreditavelmente lucrativo. Eu peguei aqui um histórico para vocês de 2015 a 2019 para vocês verem a evolução do lucro que é o que eu quero mostrar aqui, principalmente para vocês. Olha que doideira, o Itaú saiu de 23 bilhões de lucro no ano para 28 bilhões, tá gente? Bilhões de lucro líquido em 2019. O Bradesco saiu de 17 para 25 bilhões, o Banco do Brasil saiu de 14 para 18 bilhões e o Santander saiu de 6 para 14 bilhões. Desse lucro, ele distribui uma parte para quem é acionista, para quem tem ações das suas empresas, dos bancos. E olha só o percentual que foi distribuído para quem é acionista. Se liga só, Banco do Brasil distribuiu nos últimos anos de média 6,85% ao ano, tá tendo picos ali de 11, 12%. Atualmente está próximo dos 8%, que é excelente. A segunda ação aqui é as ações do Bradesco. Ela tem uma média de quase 5% e está atualmente com 7,13% de distribuição de dividendos nos últimos 12 meses. E a terceira é o Santander, que distribuiu de média 5,22% e hoje está em 5,55%. Então tudo está acima de 5, 6%, que é o que a gente busca em dividendos. Pô, Heller, mas é muito pouco, eu vou receber só isso de dividendos? Rapaz, 5%, 6% apenas de dividendos, fora a valorização que eu nem coloquei na linha aqui, na linha de análise, é uma rentabilidade extremamente alta. E aí você olha a consistência, isso que você tem que reparar. Como eu mostrei para vocês, o histórico dos dividendos é de 7, 10, 12 anos. Então é muito tempo pagando um dividendo nessa casa. Isso ao longo do tempo, isso no longo prazo, vai aumentar cada vez mais. Porque lembra que eu falei para vocês, o dividend yield é a métrica do dividendo distribuído pelo valor que você pagou na ação, pelo valor que está hoje a ação, certo? Mas se você, por exemplo, comprar a ação hoje a R$10 e você está recebendo um dividendo hoje de 5%, lá na frente, daqui 2, 3 anos, se essa ação passar a valer R$20, você não vai estar recebendo mais aqueles 5%. Você vai estar recebendo o valor que ela está distribuindo sobre o valor que você pagou. Isso chama dividend on cost. Se você colocar isso na balança no longo prazo, você vai ver que você vai acumular dividend yield em ações na casa de 10, 15, 20, 25%, porque vai levar em conta o valor que ela está pagando sobre o valor que você pagou na ação. Captou a mensagem? E o terceiro setor dessa lista aqui é um setor que é indispensável na carteira de todo investidor. Se você não investe nesse setor, você está cometendo uma cagada gigantesca, porque é o setor mais perene, mais lucrativo do ponto de vista de dividendos para o acionista, entendeu? Então eu estou falando aqui, obviamente, do setor de energia, mas calma lá, porque tem divisões. O setor de energia, ele é distribuído em alguns setores específicos, em alguns subsetores, melhor dizendo. Setor de transmissão, setor de geração, setor de distribuição. Cada um desses segmentos tem um risco envolvido e cada um desses segmentos tem tipos de empresas diferentes, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do setor de transmissão, a gente está falando, por exemplo, da Taesa. A Taesa é uma empresa do setor de transmissão, assim como a Transmissão Paulista, ela também é uma empresa do setor de transmissão. O risco dela é muito menor do que os outros setores, os outros subsetores do setor de energia, porque ela faz aquelas torres de transmissão de energia que levam da geradora até os polos de distribuição ou até empresas para ela comercializar essa transmissão de energia. Então, muitas das vezes é um segmento que tem concessões muito longas, de 20, 30, 35 anos de contratos, então é muito perene para você investir. Assim como o setor de geração também é muito bom. A gente tem empresas como, por exemplo, a CEMIG,
como por exemplo a Engie, que é uma das maiores geradoras de energia do mundo. É uma empresa fantástica para você investir, que gera ótimos lucros e também distribui bons dividendos para os acionistas. E aí no setor de distribuição a gente tem mais algumas também, como por exemplo a CPFL. Você deve conhecer a CPFL, outras empresas também aqui no Brasil que fazem também o setor de geração e também de distribuição. Isso é bem convencional, mas todos esses subsetores pagam bons dividendos. Se fosse para elencar o meu queridinho, eu ia falar que o setor de transmissão é o setor mais interessante. E eu falei para vocês aqui, duas empresas de transmissão, duas de geração, uma de distribuição, que é bem híbrida, tem diversos outros nichos dentro da sua empresa, né? Que é o caso da CPFL, que também faz distribuição, tem a parte de energia limpa. Então são empresas que você tem que ter na sua carteira. Precisa ser essas exatamente? Não precisa, porque tem várias empresas muito boas para você investir. A Alupar, a AES Brasil, a gente tinha Energias do Brasil que saiu da nossa bolsa, a gente tem, além da CEMIG, Engie, a gente tem muitas empresas aqui para investir. A Auren, que também é uma empresa muito boa. Então, é um setor que é extremamente rico aqui no Brasil para você investir, porque tem muitas empresas boas que pagam bons dividendos. Eu peguei um histórico aqui de algumas empresas em 2022 para a gente ter uma média de dividendo pago nesse setor. Aqui tem 8 empresas, tá faltando algumas aqui. A gente tá faltando Engie, tá faltando Alupar, tá faltando algumas empresinhas aqui. EDP saiu da bolsa, então é uma informação que tem mais coisas envolvidas, tá? Mas só para você ter uma ideia, a média de dividendo pago foi de 8%, então é muito alto, é um dividend yield muito alto a ser pago pelas empresas do setor de energia, que é um setor extremamente perene. Então se você não investe nesse setor, se liga aí, estuda essas empresas, manda aí se você tiver alguma dúvida, mas você não pode deixar passar, porque é um setor extremamente lucrativo e vale muito a pena para você, principalmente que busca renda passiva. É isso, investidores. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, comenta aí. Eu deixei aqui para vocês uma grande dica, né? Vamos lá, né? Vamos combinar, né? Eu citei aqui pelo menos 6, 7 empresas de energia, citei aqui mais 5 empresas do setor financeiro, mais 3, 4 empresas do setor de seguros. É muita empresa boa para você estudar, analisar e começar a investir. Você precisa investir nesse tipo de empresa, porque esse tipo de empresa vai te garantir duas coisas: tranquilidade e dividendos, renda passiva, que é o que mais a gente tem que buscar, nós que investimos para o longo prazo, nós que investimos com foco na estratégia de buy and hold. Então agora eu vou pedir aquele favor para você: se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal, aquele manualzinho básico, né? Porque assim o nosso vídeo chega a mais pessoas e ajuda outras pessoas também a dar o seu pontapé inicial aí no mundo dos investimentos e busca da liberdade financeira e de uma construção de renda passiva adicional. Tamo junto, investidores, e até o próximo vídeo.